Começando mais um Varzeando por aí. Eu sou o Bernardo Castelar, juntamente, mais uma vez com ele, Jonathan Gordinho, meu parceiro aqui de bancada. E hoje a gente está recebendo aqui um cara que é figura marcante no esporte araxaense, trazendo para vocês a temporada Raízes do Varzeando. Nosso parceiro Leandro, presidente do Malvinas. Leandro, te agradecer por ter vindo aqui hoje, trocar essa resenha com a gente, né? Prazer, Bernardo, estar no seu programa aqui. Prazer estar com vocês aí e vamos embora pra cima e só não põe furada. Vamos embora. Sempre, ó, e de antemão já agradecer ao Leandro, presenteou a gente aqui com a camiseta do Malvinas, do primeiro mandato, Leandro? Essa primeiro mandato. Essa aqui é relíquia, então. Leandro, vamos lá, vamos começar. Como foi seu começo no futebol amador de Várzea aqui da cidade? No futebol amador, eu comecei, como diz, mais cedo um pouco, né? Eu comecei na base do Trianon com o Tiléu. Logo em seguida o Tiléu pegou o pessoal, o Vila Nova, né? Que foi o Tiléu, o finado Tata, pai do meu amigo Paulo Tata. O Marcinho de Cerveja, a diretoria que era do Vila antigamente. O finado Zé Mica também, gente finíssima. O Eustáquio, ex-vereador. Essa era a base da diretoria do Vila antigamente. O Tiléu pegou o Vila, nós ficamos no Vila uma temporada, disputando Copa Umbra e tudo. Depois o Tiléu largou o Vila, eu voltei com o Tiléu pro Trianon. Fiquei no Trianon uma temporada com o Trianon, depois voltei pro Vila de novo. E aí foi Vila, Operário, joguei no Vila, no Operário, joguei no Santa Terezinha, Caiçara, Vila Operário, Santa Terezinha e Trianon. Foi onde eu comecei nas categorias de base aí na cidade e muito feliz com aquela época, Bernardo. Muito feliz. Eu falo que quando eu comecei a gravar os jogos TV Malvinas, eu falo o seguinte, que naquela época, cara, hoje em dia meu filho pergunta pra mim assim, ó, papai, o velhinho foi mesmo bom de bola? Eu falo, poxa, quem viu o velhinho jogar. E eu converso muito com o Cleicinho, e o Cleicinho, narigudo, né? Eu falo, Cleicinho, que é isso, rapaz? Cleicinho, Foguinho, Bechozinho. Aí vai, né, o seu tio, o Pinguim, e vai, for falar, a noite inteira falando. Só a velha guarda do futebol amador aqui da cidade. E tipo assim, não teve hoje em dia, aquela filmagem, os caras falam assim, não, pô, eu joguei bola, como eu vou mostrar pro meu filho, pro meu amigo para mostrar os lances deles, né? Os lances deles jogando, né? Igual o velho deu caneta no Tardelli, o caneta no time do Atlético quase todo aí no estádio. Brigou com o Tardelli, Reza a lenda que deu um tapa na cara do Tardelli. O velhinho é um fanfarrão, vamos deixar claro aqui. O velhinho é um fanfarrão, segunda semana, as duas passadas que desmarcou com a gente, a última velho, você é um fanfarrão. Leandro, falando dessa sua passagem no futebol de base aqui da cidade de Araxá. Teve o bicampeonato pelo Trianon, né? Bicampeonato pelo Trianon. De juvenil? Juvenil. Qual que é o sentimento que fica daquele elenco do Trianon e desses dois títulos? Sentimento muito bom, viu? Porque na época a gente tinha uma equipe que eu vou te contar, viu? Era o Renato Barbosão, Crenin, Cuica, era o Zé do Tim. Era um time que, hoje a gente for contar hoje em dia, o Kiki, irmão do Renato, era um time, o Rondinelli, era um time... Sobrava, gente. Sobrava, que depois, logo de seguida, já nós fomos pro Vila depois em seguida, né? Incrementar com o Vila, que no Vila na época tinha Thiago Parreira, tinha o Fabinho no gol, né? Aí a gente foi incrementar depois com o pessoal do Vila depois, logo em seguida. Foi naquela sua... Isso aí você falando das categorias de base aí, do título, antes começou. Que ano que é isso aí? Que ano que você falou que jogou com o Tiléu. Você me aperta, ó, tô com 47 anos, pô, você me aperta, João. Faz uns anos 96? Não, 2000 meu menino nasceu, não, eu sou de 79, né? 2000 meu menino nasceu, eu tava com 21 anos. Então vamos jogar 98, eu fiz o tiro de guerra, 97, 96, mais ou menos essa, 95, 97, mais ou menos essa faixa aí. Teve o bicampeonato pelo Trianon, mas também teve o bivice com o Vila, né? Com o Vila. Naquele time do Vila, eu vou te contar. Como nós fomos vice-campeão, não sei, porque era um time que tinha Aires Goiaba, tinha o Rondinelli, como era um time que perdemos pro Trianon, que também... Deu uma baqueada aí. E você jogava de quê, Leandro? Jogava de goleiro. Goleiro? Paredão, Leandro? Paredão, disse que era paredão, né? Não é nada, ruim é minha, não é mais. Leandro, fazendo um balanço assim dessa sua passagem assim, do começo da sua carreira aqui, futebol amador de Várzea da cidade, o que você pode falar que a Várzea te ensinou? Cara, a Várzea me ensinou muito. Eu falo o seguinte, depois eu acho que a gente tocar nesse assunto também, eu falava, quando eu trabalhei na categoria de base Trianon, eu falava com os meninos o seguinte, cara, a Várzea, ela ensina o cara, o futebol em si, né? O esporte em si, ele ensina a pessoa a ser um cara do bem, cara. Se não um jogador de futebol, um pai de família melhor, um homem melhor, sabe?
Porque eu falo que o futebol pode ser de várzea, profissional, ele une todas as gerações, né? Um futebol que você não vê que... Molda o caráter da pessoa, né? Molda o caráter da pessoa, realmente, o Bernardo falou tudo, sabe as palavras, cara. A união do grupo, a amizade, às vezes um tá passando uma dificuldade, o outro ajuda. Ajuda, amizade é uma coisa que fica, né? Você vê, hoje estou com 47 anos, encontro com os meninos na rua aí, a gente conversa até hoje, joga até hoje, conversa naquela época até hoje e tal, brinca até hoje. Quer dizer, é um sentimento que realmente fica aí, que a resenha realmente fica, né? Dentro, na sua época, pelo menos de base, de junior, de juvenil, quem que era o mais diferente? Cara, na minha época mais diferente, eu vou te falar a verdade, tinha muitos, viu? Entre eles, Ares Goiaba. O cara era diferenciado. O cara, pra mim, quem viveu nessa nossa época sabe que Araxá e depois o velho, né? Ares Goiaba e velhinho. O velhinho era muito diferente mesmo? O velhinho era super diferente, cara. O velhinho... Camisa 10? Era, camisa 10. Igual o velhinho... O velho hoje era pro velho... Sei lá, o velho era... Tinha se potencial fosse pra ter hoje, virado, né? Ter virado, pô. Tinha. Faltou cabeça pro velho, Faltou né? cabeça pro velho. O velho começou jogando amador com vocês mesmo, você? O velho começou no Caiçara. No Caiçara? E é magrelinho, né? Magrelinho, o time do Caiçara era um timaço, pô. O time do Caiçara é velhinho, Balu, Bertinho. O Balu manda mensagem no Instagram do programa direto, que ele quer fazer um especial, velhinho e Balu. Pois então, pô, era 3 horas que era Thiago, Pablo, velhinho, Balu, pô, era um timaço. Time do Caiçara era um timaço naquela época que... Vou te contar, e o velho era super diferenciado, igual o velho não tinha, não. E nessa época, quem que mandava no Ruralão? Que sempre tem uma dinastia no Ruralão, um time que manda. Nessa época, quem que era o melhor? Cara, no Ruralão... No Ruralão, não, no Amador, desculpa. No Amador, cara, nessa época aí era difícil falar. Por quê? Porque nessa época tinha Operário, gente massa no Amador, o Vila Nova, que sempre foi ali no Amador, Santa Terezinha, que tinha o Ronan, tinha o pessoal, o próprio Dínamo também, que estava às vezes, tinha naquela época, onde eu luto até hoje, depois vou até tocar nesse assunto, para ter os campeonatos, igual antigamente o campeonato das indústrias, cara, sabe? Era muito, muito diferente. Deixava o futebol mais competitivo. Mais competitivo, sabe? Então naquela época bem difícil, mas sempre mandou as equipes mesmo. São Pedro é muito bom também, o Bechozinho também. Então era Operário, Vila, Caiçara, né? Mas Operário e Caiçara, pra mim, ainda que dominava a cidade ainda. Classe São Geraldo. Eu acho que eles tiveram um bom tempo aí dominando a cidade, com Operário e Caiçara. Você vê que é 2 times que acabou, né, cara? Assim, triste, né? Não, tanto de time que você citou e acabou. Acabou, não. Planeta, pô. Planeta é hoje que Serginho, mas fala assim, naquela época no do auge. jeito que era, né? Tupi, Palmeirim, Planeta, União, Ipiranga, Comercial. Ferroca. Aí tinha time demais, Operário, Caiçara, Dínamo, São Pedro. E só timaço, né? Só timaço, cara. Os campeonatos ia pros campos aí, dava gosto de ir pros campos aí. Lembrando também que dentro disso aí também, 90% deles tinha base. Tinha base, né? Tinha os juniores. E nessa época das bases aí, as bases também eram tipo 15 times na Não, competição? cara, era juvenil e júnior. Nossa época, você perguntar aí... Infantil, juvenil e júnior, pô. Você perguntar aí nossa época aí, tinha, ó, ferroviário, ó, né, era Ferroviário, Estância, Botafogo, Operário, Comercial, Ipiranga, era União, era time de júnior e juvenil, os campeonatos davam aí 10, 15 times aí, tranquilo aí de juvenil, infantil, juvenil e júnior aí, tranquilo. Bons tempos. O que você pode falar, pelo menos que hoje você também acompanha um pouco da base, o que mudou da década de 90 para hoje? Cara, apoio. Falta Apoio incentivo. À base. Incentivo à base. A gente vê aí, tem pessoas que lutam aí, a gente vê o Dirley, a gente vê o Tiléu, né? O Evaldo Ferrocarril, né? E tem muitos aí, o Danilo, tem muitos aí que hoje tentam lutar. Mas eu acho que investir mais na base, o pessoal fala assim, o campeonato amador acabou. Eu não acho que o amador acabou. Eu acho que o amador falta um pouco de incentivo a mais na base. Porque o que acontece? Se você for antigamente, você viu um Vila, o Zé Humberto, eu vi uma entrevista do Zé Humberto falando assim, o Vila foi campeão de manhã e de tarde, mas era a base. Era a base. O pessoal pegava a base, os caras jogavam, eu lembro direitinho, 2 horas era o treino da base, no sábado era o treino da base, 2 horas da base do júnior, juvenil e infantil, tudo junto. Não, infantil não. Juvenil e júnior junto. 4 horas era o amador. Aí juntava ali, pegava aqueles melhores ali, juntava ali, e a base do amador era a base do juvenil e do júnior, sabe? E aí eram todos os times, aí foi Trianon, foi assim, todos os times que foi citado eram assim. E o Zé Humberto ele veio aqui com
com a gente no No último último programa. programa. Ele tá contando a história do Ricardinho goleiro. Foi no mesmo dia ele ganhou infantil, juvenil, júnior e de tarde ganhou o amador. O Ricardo, irmão, sobrinho pra mim, dos melhores goleiros da região. Depende que tá gordo ou não, que é o Prozolino. Mas o Ricardo realmente pô. É porque a base, então eu falo, tipo assim, eu acho que falta mais incentivo da base, cara. Que a base, eu acho que tudo começa pela base, cara, sabe? Igual antigamente, hoje em dia você não vê, eu acho que tem uns 4 anos ou mais, que eu gosto muito de acompanhar a base, gosto muito, muito de acompanhar a base. Eu acompanho podcast, eu acompanho campeonato de base, eu gosto muito de acompanhar a base. Hoje em dia você não vê uma base, campeonato mirim, antigamente tinha pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e júnior. Tinha tudo antigamente, até pouco tempo agora, quando eu trabalhei no Trianon agora, tinha isso aí tudo, certo? Hoje em dia você não vê. Hoje em dia você montar um time o ano passado o Edivaldo quis montar fazer o campeonato juvenil, pra você ter uma noção, não deu time juvenil. Não tinha 5 times, né? Não deu pra montar time juvenil. Eu procurei garoto aí até 16 anos aí, não achei garoto até 16 anos pra jogar. Mas você não acha também que é falta de interesse dos meninos hoje? Porque É porque falta incentivo. Mas você não dá pra... Será Não tem uma escolinha, pô. Não Tem uma escolinha, não tem um... A escolinha tem pro menino que é o Dino Trianon. Mas E o será que Ferroca. é uma parceria com as escolas também? Um projeto? Pode ser, isso que eu falo, parceria com as escolas, nos campos. Hoje em dia a prefeitura tem uma parceria com a escola e tal. Dá pro garoto uma condição pro garoto jogar, entendeu? Pega um 11, um 11 daquele escolar, dá uma condição pro garoto jogar. Antigamente a gente ia a pé, porque era mais fácil. Né? A estádio era mais pequeno, hoje em dia é mais. Você pega um garoto lá do Max Neumann pra vir jogar no Trianon, hoje é mais difícil, já esquece mais difícil. Tudo ficou mais difícil. A cidade cresceu, então tipo, um incentivo a mais pra base, sabe? Eu falo sempre pra esses garotos jogar, aí sim. Porque eu falo o seguinte, Bernardo, ô Jonathan, cara, sabe qual é o meu maior sonho, cara? Sinceridade. Se a gente conseguir montar aqui em Araxá, em 5 minutos eu te falo um time de Araxá aqui, amador. Se a gente montar um time amador aqui em Araxá, eu te falo que essa Copa Amapá, com todo respeito às outras cidades, a tiro, Fica no chinelo. Serra, fica no chinelo. Sabe quem falou isso? O Felipe, técnico da Gesta. Fica no chinelo. Eu te falo, em 5 minutos eu faço um time aqui, Araxá pra mim, com todo respeito aos outros goleiros, que todos são meus amigos, mas Araxá pra mim tem 3 melhores goleiros da região, certo? Que pra mim, eles treinando, Guilherme Prozolino, Germano Macarrão e Felipe Darlan. Os 3 melhores goleiros da região. Pega muito os 3. Pega muito os 3. E tem mais, tem Dudu do Vila, tem o João Sim, do Santa. Dinei Vera. Dinei, mas eu falo Mais assim, experiente. Sabe? Aí você tem Dalma, Xaropim, você tem de volante ali, você tem Fernando Henrique do Amigos. Você tem Fernando Henrique do Amigos, Netinho, lateral esquerdo. Você tem um time aí, pô, só de Araxá, cara. Monta o Felipe do Amigo, ele falou justamente isso. Do Agesp. Do Agesp. O problema de Araxá é vaidade, né? Isso, ô Bernardo, que eu tento colocar, tipo assim, que eu converso muito com o Edivaldo, cara, muito com o Edivaldo, é o seguinte, cara, tem que tirar a vaidade de Araxá, cara. Tudo quanto é aspecto, vaidade política, tudo quanto é aspecto. É um querendo ser maior que o outro. Isso, por quê? Quando tirar a vaidade, cara, fala assim, que nós vamos montar um time aqui para o Campeonato Mineiro, vamos, então vai reunir todos os times do Ruralão, todos os times do Amador, vai fazer uma seleção só. Vamos lá, o prefeito, o secretário, sei lá quem ajuda. Vamos montar uma seleção que representa o nome da cidade. O que nós queremos da prefeitura? Transporte e alimentação. Pronto. Mais nada. E aí o campo, que é o estádio? E o estádio vai treinar 2 vezes por semana. A comissão resta com a gente. Não é muito, né? Não é muito. E quando fizer isso aí, todo mundo juntar, eu acredito que o pessoal que pode ajudar financeiramente, vai eles ficam acuados. Porque vai querer ajudar. Querendo ou não, para a cidade, é um crescimento. É um entretenimento, um jogo sábado à tarde, Copa Amapá, é interessante. Aí nós vamos montar com uma Amapá aqui, não. Em vez de colocar o Vila, Santa Terezinha, Dínamo... Seleção da cidade. Foi uma seleção da cidade aqui. Aí o que acontece? O Marcos, que é o Carlos, que é o cara do Copa Amapá, nós vamos com seleção da cidade, tá? Mas vai ter seleção de Araxá, mas todo jogo nós vamos com um time com uniforme. Esse jogo vai com o uniforme do Dínamo, o outro jogo vai com o uniforme do Vila. Representa todos. Representa todos os times. Entendeu? Esse é o nosso critério para entrar. Com certeza o cara vai deixar, pô. É um atrativo, Araxá é um atrativo a mais, deu? Lógico. Então, o que acontece, cara? E se montar um time aqui, eu vou com todo respeito à cidade, com todo respeito. Eles fazem super time, tem bons jogadores também lá, mas com todo respeito à cidade. Se Araxá fazer um time só de jogadores de Araxá, eu te falo, isso eu falo falando de jogador 99, 98 e 2000, até 2000. Mais cascudinho um pouquinho, né? Deixa 2002 pra cá, que daí os meninos depois vêm depois, mesmo assim, daqui a gente são de jogo. Parley,
Paulo Vitor, Cauã aí Alexandre. Aí, Cauã Alexandre, aí, vou contar nome aí. Eu falo 99, 99, 98, eu citei 98, 99 e até 2000. Não, e que é a fica- seleção Pedrinho, Heré, Thiago Lima. Poxa, velho. E fora que, assim, você tá falando até 2000, mas de 2000 até 2005 a gente já tem uma outra safra Tem boa. outra safra, isso que eu tô falando, tem outra safra Já- boa. Mas o que Você precisa? tem- Aí precisa dos juniores, precisa do juvenil. Do juvenil. Porque enquanto essa safra até Pra lapidar 2000 os joga meninos. Amapá, molda os meninos Ó, pra quando chegar a vez dele eles Tem jogarem. no meu telefone aqui, o rapaz da Liga Patense, ele me mandou mensagem, foi no mês de dezembro, falando que vai fazer um campeonato, eu fiz um campeonato sub-20, se eu tinha condição de montar um time para jogar lá. Eu não tive patrocínio. Eu corri atrás, não tive patrocínio para montar esse time. O time tem. A gente consegue montar. Quem não quer jogar? Montar um time sub-20. Pô, Araxá é um time sub-20 hoje, fazer um time sub-20 de Araxá hoje, pô, tem certeza. Não fala ser campeão é outro assunto. Mas dá trabalho pra esse time da região. O Mamoré joga o sub-20 na Copa do Sobe. Mapá, usa o sub pra rodar molecada. Dá trabalho pra esse time da região, né? Trabalho, pô. Você tem um Cauã Alexandre, você tem um Juan, você tem a maioria molecada de São Geraldo. Gabriel, você tem camisa dele, São Gabriel, Como é que chama Farley, o zagueiro do Santa Vitória? O zagueiro? Novo. É, aquele do Santo Antônio, quer dizer? O Risado. Risado. Tem um Risado é Risado, você brincadeira. tem O Nicolas foi pra o máfia Nicolas, agora. Pra máfia agora. Edmilson Júnior. Edmilson Júnior. O próprio Nicolas que tá fora também, o Biloca. Ó, E Você isso a gente tem- tá falando só molecada. Só molecada Uma nova, safra Paulo até 2000, Bé, uma safra de até dois- 2005. Vamos falar assim, de 2001 até 2005. É uma outra safra. É uma outra já. safra. Já poderia certo? ser usado pra, tipo, espelho para Pra Araxá Esporte. lapidar, pra Araxá lapidar Esporte jogou o Campeonato isso. Sub-23 em agosto. Pra lapidar se os tudo der certo. meninos. Tudo der certo. Pô, eu falo o seguinte, Araxá tem um menino em Araxá, que tá jogando no campeonato, acho que é paranaense. Já viu o Nicolas jogar, irmão do Netinho? O Niquinho? Niquinho, já que isso? Pô, Niquinho acaba velho. com o acho. Ô, o Niquinho, vou te contar uma coisa. Eu suspeito de falar que é Niquinho lá, porque eu O vou te Niquinho jogar pelada com ele é sacanagem. Ô, o Niquinho é. Eu suspeito de falar dele, que agora me deu de molequinho petitinho. Suspeito de falar do Niquinho. Ele joga demais. Ele é diferenciado. Ele pedala, ele chuta com a direita, ele chuta com Ele a é esquerda, ele diferenciado. volta a marcar. Ele é diferenciado, que ele é O diferenciado. Niquinho eu nunca vi ele jogando no campo. Ele é diferenciado, Mas só não tem jeito, sai que ele diferenciado. acaba com o racha. Diferenciado. Nós fomos jogar um jogo com o Vila, e tava valendo classificação do Amador, né? Aí o pessoal, eu falei assim, ó, eu só quero que marque o Nicolas, eu tô no zagueiro do Mamoré, para o Matheus Alves, eu um zagueiro do Mamoré, me juntou um zagueiro do Mamoré para marcar o Nicolas, jogou com o Nicolas lá. Aí eu falei assim, ó, você vai marcar um cara especial, quem achar. Aí o cara viu o Nicolas e falou, pô, é o Nicolas, cara, que isso e tal. Aí eu falei assim, ó, sabe como é que você esquenta o Nicolas? É você ficar no pé dele. Aí, 2 minutos de jogo, ele levou um amarelo. Eu falei, ninguém, você vai ser expulso. Ele trocou de campo, o cara fez 2 gols no meu time, pô. Ele trocou de lado, fez 2 gols no meu time. Você criou o moleque. Criou o moleque, o Nicolas é diferenciado, ali é diferenciado. Outro zagueiro diferenciado, Breno Queiroz. Joga demais. É. Diferente Moleque mesmo. novo, 2005, o Breno 2002, Queiroz. Tem muita molecada boa. Hugo Matos, Paulo Vitor, 2002. Paulo Vitor, Carlinhos, 2002. Carlinhos de San Antônio, 2002. Risada. Nicolas. Aí, Como é que chama o irmão Bernardo também, no ataque? O Ronaldinho. Ronaldinho. O que o Ronaldinho jogou? É brincadeira. Ronaldinho. O próprio Vitinho, que estava no Santa Terezinha, lateral esquerdo, e o meia. Joga muito. O Joga Vitinho muito. Barbeiro? Vitinho Barbeiro. Joga muito. Joga muito. Meu Quer dizer, é tudo moleque 2002, né? Moleque tudo. Cauã, Farley. Se tivesse investimento, podia ter os moleques jogando Copa Mapá aí pra pegar a experiência. Sabe, então, fazer um assim, teste, ó, isso aqui serve, isso aqui então- não serve. Se não fosse as drogas das pernas, eu também tava nessa saca, entendeu? Você tava falando meu nome aí. Então, quer dizer, um dos sonhos, cara, é isso, tipo assim, ó, é poder um dia, cara, é poder representar Araxá com molecada, com essas molecadas, assim, ó, mostrar pro pessoal que ela já tem potencial, cara, tem Que potencial. ainda tem time bom aqui, Tem time que ainda bom, sai tem. moleque, Sai sai moleque talentoso bom. aqui. Você falou de valor, no último programa, o Zé Humberto falou com a gente que no Amador ele gastou 30 mil. Não. Pra jogar uma Copa Mapá, você acha mais ou menos que fica quanto? Cara, eu vou ser sincero com você. O ano passado, até no último dia da Copa Amapá, o último dia mesmo do sorteio, eu até no churrasco lá, eu fui no churrasco lá, certo? Até no último dia do sorteio, eu fui, e a Copa Amapá realmente, É outro eu estudo, né? tinha feito isso aí mesmo. Quando eu tinha feito mesmo, no meu valor ficava isso aí, 27, 30 mil. 27 mil, de 27 mil a 30 mil reais, porque alimentação, transporte, viagem, o jogador, você não pode deixar o jogador sair jogador de casa, ainda para ele uma alimentação adequada, levar para ele uma alimentação, um remédio, um uniforme. E Então, igual o Zé Humberto falou, não é pagar pro jogador jogar, mas, pô, o jogador chega no você e fala assim, olha, tô passando uma situação financeira em casa, não consegue me ajudar com uma cesta básica? Não consigo.
Já entra um outro valor. Já entra um outro valor. Minha mãe tá doente, você consegue me dar com remédio aí? E como que você vai falar? O Não, jogador como eu falo machuca, cara? tem que arrumar um remédio. Você tá vendo jogador, você precisa de jogador, você tá vendo jogador lá, para o jogador. Você vê o jogador, a chuteira do jogador rasgou, cara. Como que você não vai. Eu preciso de uma chuteira, minha chuteira abriu, como é que eu vou fazer? Aí, eu nem te pego, minha chuteira abriu, não, minha chuteira abriu aqui, como é que eu vou fazer? Você precisa jogar, como é que vai? Não, eu tenho uma chuteira pra você. Não tem como, é automático. É automático. Não tem como. Você tá fazendo. Sabe? O cara não tá te cobrando nada, o cara tá indo por amor jogar no seu time. Então é automático, o mínimo que você fazer isso aí pro cara. É. Leandro, agora mudando de assunto um pouquinho, eu queria que você aumentasse pra gente a sua transição pra treinador. Quando que você decidiu? Falar, agora não dá mais pra mim no campo, vamos pro treinador agora, pra outro lado. Cara, em 2009 ou 2010, não sei, eu sofri um acidente de moto. Trabalhava na Vera Cruz, não, trabalhava na Vera Cruz não. Era na Vera Cruz, não, trabalhava na Vera Cruz não. Eu trabalhava, achando bem Brasil mesmo, sofri um acidente de moto, né? E aí arrebentou o tornozelo, arrebentou as pernas e não dava mais realmente jogar futebol. Aí eu sempre gostei, cara, eu sempre gosto, eu amo futebol, né, cara? Sempre envolvi no futebol ali. Aí eu falei, vou passar a ajudar o Tiléu, antes do Tiléu montar o trabalho e tal, montar o projeto, vou começar a ajudar o Tiléu lá no campo, morar pertinho ali mesmo e tal. Comecei a ajudar o Tiléu no campo, trouxe o papo para me ajudar no campo lá com ele e tal. Aí o Tiléu montou o projeto, fez convite e tal, e a gente começou a trabalhar ali com o Tiléu ali no campo ali. Ali foi várias experiências. Tive um professor espetacular, cara, que pra mim, se hoje eu fosse, até comentei com o Edivaldo, comento com o GR também, se hoje eu fosse presidente do Araras Sport SAF, apesar que hoje infelizmente está impossibilitado hoje, mas com certeza Deus abençoar ele, vai sair dessa, é o Fernandinho Lucha, cara. Eu tinha um professor, vou te contar uma coisa seguinte, tudo que eu sei que eu gosto até hoje, mesmo sem fora o treinador, eu gosto de estudar, sabe? Eu faço curso, eu gosto bastante de estudar mesmo. Vejo tática, técnica, então eu gosto muito de estudar. Eu aprendi isso aí com o Fernandinho, cara. O Fernandinho foi para mim um professor, um cara espetacular, um cara que eu aprendi muito com ele e que para mim, igual na região de Araxá, se não o melhor, um dos melhores treinadores da região aqui posso até ter mais longe, o Triângulo Mineiro. É um cara muito espetacular. Diferente, muito diferente. Estudar, Bernardo. tem uns cursos da CBF. Tem uns cursos da CBF. É muito diferente, cara. O Fernandinho é um cara espetacular. Como treinador dentro de campo, como pessoa, sabe? É um cara espetacular, cara. Um cara que eu tiro o chapéu. Dispensa comentários. E eu aprendi muito com o Fernandinho, sabe, cara? E o Fernandinho foi me ensinando as coisas, eu fui gostando, tomando gosto daquilo. Foi ganhando alguns títulos ali, no meu primeiro ano ganhei um título de infantil invicto, com um time que eu tinha também era sacanagem, também não ganhar, mas um time invicto também, apesar que o time Ferrocarril era um time também que dispensa comentário também. Ferrocarril na base sempre teve tradição, né? Sempre teve tradição. Então, quer dizer, naquela época lá foi pau a pau os jogos e tudo, e empatamos com ele lá, ganhamos deles aqui dentro, tipo assim, né? Tinha, como não falando no começo, né? Tinha bastante time naquela época, né? O Vilinha também, o Vila tinha a base, o Vila sempre foi base forte. William Batista, né? Ferroviário também tinha uma base boa naquela época. Ferroviário tinha base, Flamenguinho, quer dizer, então sempre tinha uma base forte aí. E aí eu fui tomando gosto disso aí, cara, e graças a Deus, Deus foi abençoando aí, a gente pôde, como diz o outro, uma carreira até boa como treinador aí, foi um lance. E você citou isso aí, quem que eram os moleques da base lá, que você falou que era um time fora de base? Meu time era, naquela época, Guilherme no gol, Queiroz na zaga, Queiroz, tinha o Aldo também, de moleque de Campos Altos, muito bom, morava em Arajá, muito bom, Queiroz, Paulo Vitor, Timaço, né? Era o timaço, era o Farley depois, Farley era 2003, então era Queiroz, Paulo Vitor, o Freitas, quem mais? O Aldo. Pessoal que... Era o pessoal de 2002 que, vou te contar. Geração 02. Geração 02, que hoje tá aí jogando amador, ruralão, em alta performance. Esqueci alguns nomes, mas os nomes mais que eu lembro mais desses. Foi esses aí. E como é que ficava pra vocês lá? Que o Trianon, o meu problema tinha um Trianon, no Ferrocarril, no Estância, que tinha base boa, uma hora do amador, ia pros times que recebia, pagava dinheiro, abandonava os times. Cara, isso aí sempre foi... o problema maior do futebol, do Tiléu. Eu vou falar do Tiléu, que eu também no Tiléu, né? E eu tinha muito contato também na época também com o Melete do Estância, né?
Grande Melete. Grande Melete, um abraço pra ele, cara. Nossa, cara, Melete é veio também. Santista, um cara top, Melete é um cara bom. Melete chegou aqui no dia, só te coisa rapidinho. Meu tio Denilson trabalha com o Melete, né? Aí meu tio Denilson já me avisou assim, ó, Melete vai chegar lá querendo falar do Santos, você fala que o programa é futebol da cidade, viu? Futebol da cidade, pode seguir, Léo. Então, tipo assim, cara, e na época tinha, né, tinha o Tigrão, tinha o Jeff, tinha o Dínamo, eu tipo assim, não vou falar que pagar, mas tinha mais condição de apresentar, hoje, tinha mais condição para dar para os garotos, né? Não tava as panelas. Então quer dizer, a gente como trabalhava na base, a gente ficava um pouco chateado. Mas eu falo o seguinte, hoje como presidente de clube, eu entendo como que é normal. Tipo assim, eu também, igual esse ano, o ano passado, faltando 3 semanas para começar o campeonato amador, eu perdi 9 jogadores e comissão técnica pro Dínamo. Entendeu? Eu perdi meus 2 auxiliares e 9 jogadores de uma vez, tudo jogador titular pro Dínamo. A base do Dino foi o Malvinas. A base do Dínamo foi o Malvinas. Ó, Pelota, Sullivan, Vitinho, Talim, Gustavinho, estrangeiro, deixa eu ver quem só mais. molecada, a maioria. Farley não. Sullivan, quem mais, hein? Foi 9 jogadores que eu perdi pra eles. Aí quebra suas pernas. E mais o treinador e o Auxiliar. e o auxiliar, que foi o Rafa e o Maciel. Mas, na hora, a gente foi meio chateado, fiquei meio baqueado com isso. O Pedrão também, teve mais um. Eu fiquei meio chateado com isso também. Mas eu sinto normal, porque se eu fosse jogador, quem hoje não quer jogar no Dínamo? A estrutura que o Dínamo tem. A estrutura que o Dínamo tem. E olha que já nem é mais a mesma estrutura Não que o é Dínamo mesmo tinha 10, 15 anos atrás. Isso. Então, não, 5 anos 5 atrás. anos 5 anos atrás, é. o Dínamo fornecia academia, fornecia... Não, hoje em dia eles fornecem academia ainda. Tudo aí saindo? Não, só academia, né? Igual, daquela ajuda para o jogador amador, eles não dão mais, porque o projeto já não tem mais. Isso mais, Mas só de oferecer uma academia para o jogador, pô, se eu fosse atleta, eu ia também, pô. Quem hoje? Se eu fosse treinador, se eu estivesse no lugar do Maciel e no lugar do Rafa, eu iria também, sabe? Na hora, nos primeiros dias ali, nos 3 primeiros dias, eu fiquei bem chateado. Pô, os caras me traiu, pô, e tal, mas hoje em dia os caras do meu amigo, os caras do parceiro, sabe? Não, dia de bate-papo, mas eu iria também. Quem não quer jogar no Dino hoje, no Vila, no Santa Terezinha, sabe? Então, tipo assim, no começo a gente já meio chateado, mas... Pô, o cara jogava no Tigrão, que sempre chegava, num Jeff, num Santa Terezinha. Santa Terezinha que não era tanto não, mas num Vila, num Jeff, num Tigrão e num Dínamo, quem não quer jogar? Você falando da comparação, às vezes, o jogador quer jogar no Vila, quer jogar no Dínamo, quer jogar no Santa, times que montam normalmente elencos mais fortes. E como que você pode fazer hoje um balanço geral do futebol amador da cidade? Tirando o rural, vamos falando do amador só. Cara, o amador da cidade é o seguinte, Bernardo. Todo mundo fala assim, o amador acabou. Eu não acho que o amador acabou, cara. Primeiro, a gente tem que tirar... a gente sabe que nem o Senhor Jesus agradou todo mundo, né? Ninguém agrada ninguém, cara. Eu te agrado aqui e desagrado ali. Mas a gente é o chapéu, cara, para um cara que... Todo mundo tem defeito, cara. Cara, às vezes, alguns falam assim, o cara que é rancura e tal. Mas eu falo o seguinte, e nós, futebol amador, nós sabemos, os diretores do futebol amador sabem disso aí. Se não fosse o Edivaldo, aí sim tinha acabado o futebol amador. É um cara que luta pelo amador da cidade. Ele luta pelo amador da cidade. Entendeu? Ele luta pelo amador da cidade. É um cara que, tipo assim, é lógico, não falando que a prefeitura está errada, jamais, nunca. Porque eu, como empresário, eu vou investir na minha empresa, né? Eu tenho que me terceirizar, não vou investir tanto. Então, tipo assim, é difícil fazer uma suposição, não falando valores exatos. Você faz um campeonato, você faz um negócio com 20 mil e um negócio com 5 mil, com 5 mil é diferente. O de 5 mil vai ser menor. E mesmo assim... Vai ter qualidade. Vai ter qualidade. E o de 20 mil vai ser maior, vai ser mais visado, assim, entendeu? Então, quer dizer, é assim que funciona. Igual ano passado, foi 30 mil, eu falo, do futebol amador eu sei, 30 mil, certeza absoluta, 30 mil. Não vou falar valores do futebol rural, não, porque eu não sei, a gente falar mentira aqui, já não está aqui para falar mentira. A gente tem essa informação, tem? Mas foi 70 e poucos mil. Foi 70 e poucos. 80, foi eu acho que foi 72 e poucos mil. Então, quer dizer,
querendo ou não, a diferença é grande. Não falando que a prefeitura está errada, não, jamais. Porque eu, como falando, volto a falar, como empresa. Vai querer investir no atrativo dela, onde tem um dono da Secretaria de Esporte. De esporte, isso, do que investir aqui. Mas a diferença é enorme. Você imagina, você ver, você trabalhar aqui com o clube, com as equipes aqui, com o dirigente falando na sua cabeça e tal, porque dirigente de clube é enjoado. Eu sei como é que é a reunião da liga. É enjoado. E cara falando na sua cabeça e tal, mesmo assim o cara consegue dar. Cada equipe recebeu 6 bolas de futebol nova, entendeu? Tipo assim, festa, resenha pros clubes, sabe? Você chega na liga lá, a liga tá limpinha, organizadinha, documentação certinho, quer dizer, mesmo assim o cara tá lutando com aquilo ali, sabe? Às vezes o cara tinha até do próprio bolso e não faltou nenhuma competição pra fazer, só não fizemos júnior porque não teve tempo. O calendário ano passado foi muito bagunçado. Muito bagunçado, não teve tempo para fazer o júnior. Mas só não fez o júnior quando não teve tempo. E mesmo assim o cara organizou todas as competições direitinho e tal, bem organizadinho. Você vê, bem organizado e tal, não teve tumulto e tal. Quer dizer, então é uma coisa que o futebol amador de Araxá não é que acabou, cara. Eu acho, tipo assim, eu volto a falar quando eu falei lá no começo, Bernardo e Jonathan, falta investir na base, cara. Porque, como eu já estava falando no começo lá, antigamente o Vilas tinha todos os times, mas o time tinha base. Hoje em dia, como você vai pegar um time sem base? Não tem como. Você pega um jogador hoje de 40 anos, 45 anos aí, não tem como. E para jogar um amador, o cara não joga. Não dá conta, mas aí vem o Ruralão. Aí vem o Ruralão. Até a galera pega no nosso pé aqui, que você mesmo brincou comigo nisso lá, a galera que fala mal do amador aí, mas não é falar mal. É que é muita nostalgia com o Amador, igual você comentou, era 30 times. Eu vivi isso aí de ter 2 divisões junto com 16 times. E hoje em dia, no dia do semifinal do Amador, lá naquela semifinal lá, do dia da final do Libertadores, o estádio tinha que 30 pessoas. Na final do Amador não tinha 100 pessoas. Não tinha 50. Não tinha, era. Mas aí que tá, aí que acontece é o seguinte, aí falta, às vezes da pessoa, um pouco de investimento pro cara investir numa mídia. Sim. Entendeu? Tipo assim, aí algum dinheiro o cara tá regradinho ali, porque vê joguinho ali, como vai investir num panfleto, numa mídia e tal? Aí o cara já tirou do bolso ali, porque a gente sabe que já tirou do bolso um pouco ali. Quem deu um exemplo interessante aqui no programa foi o Melete. Ele falou assim, pega a final do Ruralão e vê quantos veículos de mídia tinha lá. Rádio Cidade, Rádio Imbiara, Varziano por aí, TV Sintonia, Alex Ribeiro, Futebol Araxá, Caio César. Tinha no mínimo 10 veículos de mídia, todos os a veículos. Cidade também, então, e na final tava vocês e o Wilton. Só o... Como é que o Futebol Araxá e nós? E o Caio. E o Caião. O Caio comentou, tem o Caio, esquecendo do Caio. E o Caião. Não podemos esquecer do Caio. Tinha 4 ou 3, então quer dizer, e às vezes fala do cara investir, o valor do cara investir, espera aí, porque querendo ou não, tipo assim, eu acredito que tem que pagar alguma coisa, não sei, sabe, deu um patrocínio, alguma coisa, que tem que ter isso. A gente sabe também que é difícil, incentivo, cara, sabe? E mesmo assim, o Edivaldo lutou, conseguiu aí, a gente fez, sabe? Bastante coisa aí com o futebol amador. Eu vou Pode? Não, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Zé na segunda-feira. É sobre ser presidente e o jogador tudo indo pro Ruralão e os times aqui da cidade, por exemplo, você chega na final, o Mercado, um time todo de fora, o Mila, um time todo de fora, os times tudo chegando, a maioria dos jogadores de fora. Tá difícil montar, eu sei que o presidente hoje, tá difícil montar um time hoje na cidade? Tá difícil. É por isso que a briga, eu tô falando aqui agora, eu falo com o Márcio direto, com o Márcio Rosa direto. Rosa? Um parceiro meu, um abraço pro Márcio, pro Dedé também. Melhoras pro Alexandre, melhoras pra ele. Então eu falo com ele direto. Tinha que tirar, cara, eu acho que o amador, cara, até que se o Robson estiver nisso aí, meu parceiro, cabeção, o amador, cara, até falei com ele hoje no Instagram, o amador, cara, o amador, o que ele faz? Ele tá precisando, tipo assim, cara, o que eu posso falar, hein? Cara, porque o Ruralão, na verdade, o Ruralão já não é mais Ruralão, é um municipal. Já é um municipal. Então, tá faltando o quê? A união. Eu também bato nessa tecla. Pega a união. Pega tudo, faz uma liga na cidade, unifica tudo. Tipo assim, ó, quer fazer o Ruralão? Vamos fazer o Ruralão, vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou te proibir de você jogar Ruralão, jogar amador, fazer nada. Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos conversar, vamos sentar o pessoal da liga, o pessoal da Secretaria de Saúde, um bom senso, da Secretaria de Esporte, um bom senso, certo? Ó, então tá, de fevereiro até julho,
a Liga faz o campeonato dela. Até agosto, a Liga faz todos os campeonatos dela. De agosto até novembro, a Secretaria de Esporte faz o dela. Todos por iguais, todo mundo joga o campeonato, porque é muito chato. Você perguntar a qualquer atleta, assim, ó, qualquer atleta joga ruralão, você quer jogar o amador? Fala, cara, que quer. Quero. Qualquer atleta quer jogar o amador, você quer jogar o ruralão? O cara quer. Mas o cara fica preso numa só competição. Quem perde é a cidade. Eu acho que o É modelo... que Pode ir. Não, que isso é uma idiotice. Antigamente, que você falou que era o profissional da roça, era o tipo, o Ruralão era a terceira divisão do amador. Hoje em dia. Antigamente era tipo assim. Era primeiro, segundo e o Ruralão. Eu lembro que o Ruralão, meu pai jogou o Ruralão um tempo assim que ele aposentou na CBM, lá que eu jogar o campeonato amador. Eu lembro que o Ruralão, meu avô tinha uma chacrinha dos Oliveira. Eu lembro que o Ruralão os jogos, era meio-dia, porque aquele homem da roça que tirava Tirar leite até 10 horas, para ele poder jogar meio-dia, 10 horas da tarde. Aí era bom, aí tinha Itaipu, tinha Janita, tinha Oliveira, né? Aí era o homem da roça. Tinha cara da cidade? Tinha. Hoje em dia, mas a o Ruralão é maioria- só nomenclatura. Nomenclatura. A gente falando que o amador precisa de mais visibilidade, às vezes precisa de uma ajuda. Esse ano é ano de eleição, né? Isso. Na Liga. Ano de eleição na Liga. Não, o ano que vem. Ano que Ano que vem. vem, é o último ano do Melete, então. Ano que vem. Ano que vem, ano de eleição na Liga. O Edivaldo não vai. Vamos supor que o Edivaldo não entendi. vai. Quem se apoiaria para ser presidente da Liga se você tem interesse em ser presidente da Liga? Cara, vou ser sincero com você. Eu apoiaria eu. Você se apoiaria? Eu apoiaria eu. Por quê, cara? Com a visão que eu tenho de querer melhorar. Entendeu? De querer melhorar. Mas antes, às vezes, de eu me candidatar, alguma coisa assim, eu queria conversar com a administração. Entendeu? É o seguinte, eu quero candidatar, mas eu quero candidatar com transparência, cara. Eu não vou, às vezes, porque quando, assim, eu não vou pedir ajuda financeira de vocês, que a gente sabe que a ajuda financeira, às vezes, não depende só da ajuda financeira da prefeitura, é correr atrás de um poder de um patrocinador privado. Não tem um campeonato brasileiro Sincob? Não tem Copa Amapá Sincob? Copa de empresa tem na cidade aqui. Copa Bristol Libertadores? Copa Bristol Libertadores? Pô, então vai, ó, seguinte, eu fui a um campeonato, Copa CBM, Copa Bem Brasil, Copa Bem Brasil, Copa Maquém. Campeonato Amador Juvenil Bem Brasil. no Brasil. Uma instituição privada para ajudar a fazer o campeonato. Quem hoje não quer investir em garoto? Eu quero fazer um campeonato Mirim Bem Brasil. Quem hoje não quer investir no garoto? E se fazer um projeto certinho, se brincar, dá pra fazer captação de recursos lá, igual o Dino faz na base. Lei de incentivo. Lei de incentivo do esporte. Eu vou, Bernardo, seguinte, cara, eu vou disputar o campeonato, foi o campeonato Mirim, pré-Mirim dos garotinhos, você não quer transmitir pra mim, não? Só acontece o seguinte, Bernardo, eu vou te dar X que o patrocínio me deu, só que a faixa embaixo, você pode fazer os patrocínios pra você, mas a faixa embaixo no seu programa, durante todos os jogos, é do meu patrocinador. Pronto. Quem não quer, cara? Quem não É quer bom pros expor dois. sua marca? Quem não quer, tipo assim, sabe? Eu tenho umas ideias boas, sabe? Tipo assim, pra poder fazer, e se deixasse fazer, a gente fazia essa ideia boa. Mas tudo é igual a gente volta a falar, tudo tirando a vaidade. E você poderia ser presidente e presidir o Malvinas junto? Ou não? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui em primeira mão, cara. Ninguém tá sabendo disso em primeira mão, a não ser minha esposa e meu filho. Em primeira mão, cara, esse ano eu não sei se eu fico com Malvinas. Entendeu? Como presidente ou... Como presidente. Porque acontece o seguinte, cara, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês aqui. Gasta demais. Eu gastei muito ano passado e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Quase perdi meu casamento por causa disso. Foi. Entendeu? Então minha esposa pediu pra mim. Então, esse ano, 99,9% que como presidente do Malvinas eu não fico. Vou passar pra alguém, tô entrando com essas pessoas aí já e tal, certo? Estou conversando com um tanto de pessoas já, pessoas bem no meio de futebol amador também, né? Estou conversando com eles já, então hoje eu tive no meu grupo hoje futebol, perguntei quem vai ficar, quem não vai ficar, para já passar pro pessoal qual os atletas que eu tenho. Então quer dizer, como presidente do Malvinas esse ano eu não fico, porque o ano passado foi muito desgastante para mim, porque fazer futebol amador sozinho, Bernardo, Jonathan, não é fácil não, cara. Sabe? A gente gosta, a gente faz loucura. Igual o Zé Humberto falou também. E os que gostam tocam banda. Tocar, mano. A gente faz loucura. A diretoria do Malvinas é você e seu filho? Não, o diretor de Malvinas é um diretor de ativa, sabe? Tem o Félix Rafael, tem o Cristiano, é um diretor ativo. Mas, tipo assim, querendo ou não correr, a responsabilidade é minha. Que seu presidente. Eu tenho que correr atrás você desse que negócio. assina. Eu tenho que fazer andar.
entendeu? O Té, por exemplo, tem umas coisas dele, eu tenho que fazer andar. Meu menino é muito novo, 25 anos, então não tem aquela cabeça. Até que na base, não, na base ele ajuda bastante na base. O Gordinho também, poxa, o Gabriel Gordinho é um cara top também, um treinador top também, sabe? Então cara, então, primeira mão para vocês, com o Malvinas esse ano, Leandro Rosa, Malvinas esse ano, eu acho que é sem chance. Chegando ao fim da sua passagem como presidente do Malvinas, queria que você contasse pra gente como surgiu a oportunidade de ser presidente do Malvinas. Cara, eu fazia um trabalho social, na igreja que eu frequento, né? Eu fazia um trabalho social com atletas, com meninos de futebol de salão. Amo mais futebol de salão também. Aí a gente começou a treinar, o Gelson prestar o campo de Santa Terezinha todo domingo pra gente, o pessoal da igreja, treinar, brincar e tal. Aí um dia o Edivaldo me chamou, falou assim, tem um time o Nanã vai entregar o Malvinas lá pra alguém, então você não quer pegar o Malvinas, não? Futebol? E eu apoiava uma pessoa que foi candidato a vereador aí na cidade e um cara que foi candidato a vice-prefeito na cidade. Conversaram comigo, eu falei assim, que ia pegar o Malvinas, né? E no começo foi tudo cunho político, né? Politicamente. Mas o amor falou mais alto, aí foi ficando, aí o verde, preto e branco ficou na veia, aí já era. Você pegou o Malvinas depois do Malvinas João Paulo, que chegou no semifinal do Copa Amapá. Foi, depois que lá aí o Nanã pegou o Malvinas, né? Fizeram um campeonato, não sei como é que foi o campeonato que eles fizeram, mas aí eu peguei o Malvinas depois, né? Igual Malvinas é tradição, pô. Inclusive, quando eu peguei o Malvinas aí, vários pessoal lá de Patos, pessoal da Tapira, mandou mensagem, tava falando, Malvinas é tradição. O próprio Dalma, o João Paulo também, o Caceba também. Fabrício Caceba, artilheiro do Malvinas, artilheiro do Malvinas, pô, o Hermano, o Zé Dutinha, os caras que mandou mensagem pra mim, falou assim, cara, parabéns aí, tá pegando um camisa de peso e tal, beleza, daí. E graças a Deus a gente lutou, sabe? Enquanto eu pude, eu acho que eu levei o Malvinas, deu meu sangue, levei o Malvinas, eu acho que não fizemos um ruim campeonato nada, nem o primeiro ano, nem o último ano. Chegando no campeonato de júnior, né? Perdeu para nós mesmos, né? Perdeu para nós mesmos, campeonato de júnior invicto. Perdeu para nós mesmos, foi um vice para nós mesmos. Quer dizer, então tem um time, tem uma base boa, O ano passado, como eu falei, perdi os jogadores, mas em menos de uma semana consegui montar o elenco, tudo de novo, um elenco muito bom de novo. Quer dizer que eu acho que enquanto eu pude, deu sangue. Aliás, assim, antes da gente ir pro nosso encerramento, o que você tá achando do Varziano até hoje? Cara, é um programa que eu vou ser sincero com você, Bernardo. Tá de parabéns, cara. Parabéns pelo seu programa aí. É um programa que eu acho que tem que ter mais isso, né, cara? Mais resenha, mais gravar os jogos, como eu falei, cara. Porque lá no futuro, cara, um jogo de futebol que você grava ele hoje, lá no futuro, às vezes o meu neto vai falar, pai, o Cauã já jogava muita bola? Pô, senta aí, vou te mostrar. Vou te mostrar, senta aí, vou entrar no YouTube lá e aí o Bernardo até velhinho lá, vou te mostrar lá no YouTube. Os caras que apresentavam o programa aqui, que era meio doidinho, apresentava o programa aqui, olha você ver aqui, cara, entendeu? Então, é isso aí, cara, parabéns pelo programa, top a iniciativa de vocês e espero de coração mesmo, Deus abençoe vocês muito, muito e que cresça aí, porque a já precisa disso aí, cara. Só a primeira vez que o Leandro tá aqui, Leandro tem história pra contar com a gente aqui. Que isso. 2, 3. Trabalhei com o Leandro em Brasil, saudoso tempo. Leandro. Só pra finalizar, eu ia perguntar pra você sobre o planejamento 2026. Mas você falou que não vai ter Malvinas, vou fazer outra pergunta. Não vai ter Malvinas, não, né? Não vai ter, não vai presidir o Malvinas. Vou elaborar de novo. Eu ia fazer uma pergunta sobre o planejamento do Malvinas 2026. Mas como não vai ter, eu vou fazer outra pergunta. Não vai ter, não. Você errou de novo. Como você não vai presidir. Como você não vai presidir, não, faz a pergunta de novo. Não, dá pra emendar, não dá não? Não, você vai ficar ruim. Já faz a pergunta certa. Vou fazer a pergunta certa, então. Minha pergunta era sobre o planejamento do Malvinas 2026. Mas como você falou aqui pra gente, primeira mão, que vai passar o Malvinas pra frente, vou fazer outra pergunta, sua relação com seu filho. Que toda vez que eu vejo, tá vocês dois no campo assim, e você falou que comentou da sua carreira, perguntava assim, como é que é a relação de vocês dois no campo de futebol? Cara, o futebol na vida de vocês dois? Cara, o meu filho, eu falo o seguinte, o Luiz Gustavo, ele tem muita força de vontade de jogar futebol. Eu acho que quando ele é mais novo, acho que eu fui meio bagunceiro e tal, eu prendi ele demais. Porque com medo de envolver com as coisas erradas, prendi ele demais. Senão, eu acho que ele é soltado um pouco a mais. Eu acho que ele teria, pela força de vontade dele, teria pelo menos ter sido grandes nomes, igual grandes atletas na cidade. Mas é um cara muito força de vontade, um cara muito parceiro, cara, um cara meu parceiro mesmo. Eu acho que a vida não podia dar outro filho, eu não sei ele, porque é meu parceiro mesmo, sabe? É meu parceiraço mesmo.
tá comigo todas as horas aí. O que eu faço no estado, não, vai fazer isso. Não, vamos fazer isso, vai dar certo, vamos fazer mesmo. Então eu acho que é parceiraço mesmo. Vamos mandar um abraço pra ele vir aqui com a gente, teve como? Ele vinha ter com a gente, um abraço pra você, Gustavo, e esquece não, cara, eu te amo demais, Que ninguém. isso. Não, até arrepio. Eu falo que arrepio mesmo, porque a minha relação com meu pai é assim também, em relação a futebol. Eu ia finalizar com a minha pergunta, qual que é o seu maior orgulho no futebol? Mas que você já respondeu agora, né? Com certeza, meu maior orgulho no futebol é meu filho. Essa relação de pai para filho. Jonathan Gordinho, chegando ao fim aqui, do Varziano, número 37, você tem algum recado? Um recado? Manda vídeo pra gente, que a gente quer ver fazer react pra vocês aí dos lances. E se você não tiver vídeo, manda do seu amigo quebrando aí, que é melhor ainda. Fazer gol é melhor zoar o amigo. E se quiser mandar o vídeo pra gente, como que faz, Gordinho? Manda o Calazar, vai colocar o vídeo aí, o telefone aí na tela, que eu não sei o número não. Calazar tá passando pra vocês aí o número da sintonia e também pode ficar à vontade de mandar pelo nosso direct. Leandro, mais uma vez te agradecer demais de estar aqui. Eu falo, cada pessoa que senta aqui nessa mesa... É uma história diferente. É uma história diferente, vira meu parceiro, vira meu amigo. E deixar você encerrar aí, quiser deixar algum recado, alguma coisa. Cara, o meu recado vai primeiramente pra minha família, né? Pra minha esposa, falar pra ela que se ela não tivesse segurado essas barras aí, que o Júnior passou aí pelo campeonato, ele não teria, às vezes, subsidido até hoje. Meu filho, vai que eu amo muito ele. E o meu recado, cara, vai pra um cara que, como eu falei no começo, cara, eu sou suspeito de falar, porque todo mundo tem erro e falha, cara. Mas é um cara que dois caras. Um que é meu parceiro, que é o Gelson Santa Terezinha, um cara espetacular, cara. O Gelson é um cara... O dia que você trazer o Gelson, você vai ver o cara é top. Abraço, Gelson, por tudo que o Gelson fez pelo Malvinas. O Gelson é um cara que é um pai que eu aprendi no futebol mesmo. Abraço pro Gelson. E o outro é o Edivaldo da Liga, cara. Em nome dos presidentes de todos os clubes, eu falo o seguinte, se não fosse o Edivaldo, cara, aí sim, o futebol Marureira já tinha acabado. Que é um cara que realmente lutou, como eu volto a falar, todo mundo tem erro, tem falha, todo mundo tem a sua personalidade, certo? Mas pro futebol Marureira Achar, é um cara que realmente tem tudo aí, porque se não tivesse dele, realmente o futebol Marureira tinha acabado. Quem queria pegar, às vezes, a Liga? Eu acho que ninguém queria pegar da Liga. É loucura, né? Então, ele pensa loucura aí. Parabéns, Givaldo, aí, por sua iniciativa. E hoje também o presidente Melete também, que esteve junto com ele também. Parabéns, Melete. O Melete sem sombra, não vou falar do Melete, o Melete, sem sombra do Melete, é parceiro para Sem palavras, de boa demais, tá maluco. Então fica o nosso abraço aqui também pro Gelson, pro Edivaldo e pro nosso grande amigo Melete. Rapaziada, E pra família do Leão também. Ai, que isso aí. E pra família do Leandro. Rapaziada, e esse foi mais um Varziando por aí, episódio número 37. Eu sou o Bernardo Castelar, mais uma vez, e fiquem ligados, até semana que vem, às 19 horas, aqui na TV Sintonia, o canal 3.1. TV Sintonia, a TV que passa... Você? É nós, vambora então, mais um Varziando.